Bom dia! Hoje é aula de matemática e nós vamos falar sobre dezenas exatas. Dezenas, sim, a tia já falou que uma dezena ela tem 10 unidades, não é? Então vamos lá. Também a tia já mostrou para vocês esse material dourado. Cada torrezinha dessa é uma dezena. Uma dezena é porque cada torrinha dessa ela tem 10 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada torrezinha dessa equivale a uma dezena. Então, vamos lá. Vamos colocar em cada copo desse uma dezena. Uma dezena, mais outra dezena, outra dezena, que mais dezena, mais dezena, mais dezena. Então, cada copo desse tem uma dezena. E a tia já, revisando o que a tia já falou, uma dezena tem 10 unidades. Eu tenho 10 unidades de bloquinho, porque estão emendados na torrezinha. Então, 10 unidades de bloquinho. Se eu tenho 10, se eu tenho uma dezena aqui, outra dezena, eu vou ter 10, mais 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 10 e mais 10, não é? Porque cada copinho desse tem uma dezena. Então, vamos lá. Se eu tenho 10 mais 10, eu tenho 10 mais 10, é igual a quanto? É igual a 20. Né? Se eu tenho 10 mais 10, eu tenho quantas dezenas aqui? 2 dezenas. Então, o número que representa 2 dezenas é o número 20. E vou colocar mais outra dezena aqui. Com quantas dezenas eu fiquei? 3 dezenas. 1, 2, 3. E qual é o número que representa 3 dezenas? Isso, muito bem. O número que representa 3 dezenas é o número 30, certo? A tia vai colocar mais 2 dezenas. 2 dezenas. Com quantas dezenas a tia ficou? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas. Se a tia tem 5 dezenas, qual é o número que representa 5 dezenas? É o número 50. O número 50, tá bom? Então, essa é a dezena exata. Vamos lá, a tia vai botar mais 2 dezenas. Vamos contar com quantas dezenas a tia já tem? Ó, 1 dezena, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 dezenas. E qual é o número que representa 7 dezenas? É o número 70. Isso, é o número 70. Vamos colocar essa mais 3 dezenas. Pronto. Eita, a tia tá cheia de dezena. Vamos contar com quantas dezenas a tia ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tia tem 10 dezenas. Então, qual é o número que representa essas 10 dezenas? Vamos lá? 10 mais 10, 20. Com mais 10, 30. Com mais 10, 40. Com mais 10, 50. Com mais 10, 60. Com mais 10, 70. Com mais 10, 80. Com mais 10, 90. E com mais 10, 100. Então, o número que representa 10 dezenas é o número 100, certo? É o número 100. Então, vamos lá. Vamos aqui nos cálculos. Eu tenho, ó, 10 mais 10 mais 10. Quantas dezenas aqui a tia tem? Tem 3 dezenas. E qual é o número que representa 3 dezenas? É o número 30. Muito bem.
Aqui, 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quantas dezenas a tia tem? Tem 5 dezenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas. E qual é o número que representa 5 dezenas? É o número 50. É o número 50. Aqui tem uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Qual é o número que representa? É o número 40. Muito bem, é o número 40. Agora a tia vai virar aqui e você vai ver qual é o número quem vem antes e depois. A tia falou já para você quem vem antes e depois, não é? Então vamos lá. Quem vem antes e depois. Aqui eu tenho um número, que número é esse? O número 20. Qual é o número que vem antes do 20? Qual é a dezena que vem antes do 20? Quantas a dezena? São uma dezena, né? Uma dezena vem antes do 20, porque o 20, ele tem duas dezenas. Então, é o número 10. 10, 20, depois do 20. Qual é a dezena que vem depois do 20? É o 30, né? São 3 dezenas. E aqui eu tenho o número 30. Qual é o número que vem antes do 30? Qual é a dezena que vem antes do 30? É o 20. Porque o 30 ele tem 3 dezenas e o 20 tem 2 dezenas. 20, 30, depois do 30 é o número 40, certo? Aqui eu tenho o número 60. Ele representa 6 dezenas. Qual é o número que vem antes do 60? É o número 50, né? Que representa 5 dezenas. E o número que vem depois do 60 é o número 70. O número 80 tem 8 dezenas. Qual é o número que vem antes do 80? Qual é a dezena que vem antes do 80? É 70. Se a tia perguntar, o número 70, ele tem quantas dezenas? 7 dezenas. Então, 70, 80, depois do 80, qual é a dezena? 90. Né? O número 90, ele tem 9 dezenas. Então, essas são as dezenas exatas. Você vai abrir o seu livro na página 140. Você vai abrir o livro na página 140 e você vai, ó. Cada cartela tem 10 bolinhas ou uma dezena de bolinhas. Observe o modelo. Então, você vai observar o modelo e depois completar. Aqui tem uma dezena é igual a 10. Aqui tem duas dezenas é igual a 20. Aqui tem 3 dezenas é igual a 30, certo? E assim você vai completar a tabela. Na segunda questão, observe o quadro de valor de lugar e escreva os números por extenso, o que está representado. Então, eu tenho aqui, você sabe que cada torrezinha dessa é uma dezena. Então, eu tenho o número 1 e aqui eu tenho quanto? Nada, eu tenho 0. Tenho 0 de unidade. Eu tenho uma dezena e 0 unidade, que é o número 10. Você vai escrever o número, certo? Você vai colocar o número que está representando e depois escrever seu nome. Aqui na outra, eu tenho 3 torrezinhas. 3 torrezinhas quer dizer quantas dezenas? Eu tenho 3 torrezinhas, eu tenho 3 dezenas.
dezena. E quantas unidades? Eu tenho 0 unidade, então é representado pelo número 30. Você vai escrever o nome dele. Na página 141, observe o padrão da sequência e represente os termos que estão faltando nela, escrevendo também o número correspondente. Aqui, quantas bolinhas tem? Você vai colocar 10. Aqui, 20, já tem 30. Aqui, eu tenho 40. E aqui, 50. Aqui, você vai desenhar as bolinhas e colocar o número correspondente. Quarta questão. Observe a sequência da tabela e complete corretamente com dezenas exatas. Então, ó, tem 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, você vai completar com as dezenas que estão faltando. Na quinta questão, calcule e forme as dezenas exatas. 47 mais 3, eu tenho 47, com mais 3, 48, 49, 50. Você vai colocar o resultado aqui do lado. Página 142. Você vai escrever aqui quem vem antes e depois. Escreva a dezena que vem antes e depois. Antes da dezena do número 20, antes da dezena 60, você vai escrever quem vem antes e depois. E na sétima, marque com X a resposta certa para cada operação. 10 mais 20 é igual a quanto? Eu tenho 10. Eu tenho 10 com mais 20. Então, eu tenho quanto? 30. Então, você vai marcar aonde está o resultado. A oitava questão. Complete as sequências com os números que faltam. Você vai completar a sequência com os números que estão faltando. Agora, a nona questão. Ligue com linhas de cor diferente as dezenas. Então, 70 ela tem quantas dezenas? 7 dezenas. Então, você vai ligar com a cor diferente para o número 70, 7 dezenas. O 30 tem quantas dezenas? Você vai pegar outra cor e vai ligar para quantas dezenas tem o numeral 30. Siga o modelo. Vamos lá. 6 dezenas ou 60 unidades. 4 dezenas ou, se eu tenho 4 dezenas, eu tenho quantas unidades? 40. E assim você vai respondendo as outras. Observe o exemplo e complete. A unidade, você vai completar a unidade que está faltando. E embaixo, as dezenas. 10, 20, 30, 40, você vai completar com as dezenas. E na página 144, você vai observar o gráfico, né? E vai responder qual das turmas tem 30 alunos. Letra B, quantos alunos a turma B tem? Qual a turma tem menos alunos? E na segunda questão, junte as dezenas e ligue-as no seu resultado. Então, eu tenho, ó, 10 mais 10 mais 10. Então, 10 mais 10 mais 10, qual é o resultado dele? Você vai ligar. E assim, a tia está terminando a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima.